E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão, o melhor canal de questões para concurso público do Brasil. Mas hoje uma aula totalmente diferente das nossas questões. Hoje vou começar uma série de vídeos, uma série de aulas a respeito do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Pois é, galera, atendendo a alguns pedidos aí, vou gravar uma série de vídeos a respeito do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Ok? Mas para essa série de vídeos continuar, a gente precisa de alguns procedimentos, certo? Precisamos de alguns procedimentos. Primeiro, peço que você se inscreva, cara, e se inscreva agora, não deixa para depois, se inscreva agora no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos, esmaga o like, cara, cada visualização é necessário que tenha um like, e compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações. Acho que eu falei compartilha duas vezes, né? Mas não tem problema. Ative o sininho para receber as notificações, tá? Uma outra informação importante, um outro procedimento é que logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes. Tem alguns materiais que eu disponibilizo, tem o meu Instagram, tá? Tem uma outra informação que eu só vou passar no final do vídeo, mas tem uma outra informação que é um procedimento para essas aulas a respeito do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul continuarem firme e forte, cara. Tem o meu telefone, e esse meu telefone é um Pix. Se você quer mais vídeos a respeito do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul, se você vai fazer um concurso e quer saber os principais pontos dessa lei, cara, eu vou te pedir o seguinte: faz um Pix de qualquer valor, 5 centavos, 10 centavos, eu tenho certeza que tem na tua conta. Não é pelo valor. Eu quero saber se realmente essa aula é importante para ti. Estou aqui disponibilizando meu tempo totalmente gratuito para te ajudar, mas eu preciso saber se essa aula realmente está te ajudando e você pode retribuir dessa maneira. Qualquer valor, cara, centavinhos aí. Quero saber se você realmente gostou dessa aula e se você vai contribuir para as próximas aulas. Qualquer valorzinho. Beleza? Vamos para a aula? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a respeito, ver aí o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul, tá? Tema da aula de hoje, lei complementar. Professor, por que uma lei complementar? Porque a gente tem a Constituição Federal, depois a gente tem as outras leis, e a lei mais conhecida aí a respeito do Estatuto dos Servidores é a 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, tá? Essa lei veio complementar, tá? Não a 8.112, veio complementar os servidores do Rio Grande do Sul, tá? Que é a Lei 10.098 de 1994. Atente-se que essa aula está atualizada até a Lei Complementar 15.836, de 18 de maio de quando? Olha aqui, ó, 2022. E o amigo que vos fala aqui, Professor Renatão, @Professor Renatão, segue lá no Instagram, o link também está aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Pessoal, lei complementar, fevereiro de 94. Como a gente já viu, ela está o quê? Está o quê? Essa aula atualizada, tá? E essa lei traz o quê? O Estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado do Rio Grande do Sul. Atenção, ó. São todos os servidores do Rio Grande do Sul? Não, olha só, a Polícia Militar, né? Aqui a gente chama muito em Santa Catarina de Polícia Militar, e eu sei que no vizinho Rio Grande do Sul é brigadista, né? E os brigadistas, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul não está incluso nessa lei, e a gente vai ver no decorrer da aula de hoje o porquê disso. Ok, pessoal, informações importantes aí na descrição do vídeo. E eu quero ver se você vai contribuir para esse projeto aqui a gente ter aí todo o Estatuto do Rio Grande do Sul, dos servidores do Rio Grande do Sul, gratuito aqui no YouTube. Vai depender, cara, da sua contribuição de centavinhos, cara. Na aula de hoje, a gente vai ver o título 1 das disposições preliminares. O que é preliminar? Cara, está começando, a gente está começando aí a
conhecer o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Eu não, né? Vocês aí, eu já sei uma boa parte dele, tá? Mas também estamos sempre aprendendo. Vamos lá, ó. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto e o regime jurídico dos servidores públicos civis do Rio Grande do Sul, excetuadas, olha aqui, ó, destacada para você, ó, excetuadas, tá? As categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio. O que a gente tem aqui, professor? Como eu acabei de falar para vocês, ó, a Brigada Militar. A gente tem aí servidores do Rio Grande do Sul, os da Brigada Militar, que não estão amparados no Estatuto Geral dos Servidores. Ok? Vamos lá. Como eu falei que a gente ia ter isso durante a aula de hoje, né? Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então aqui a gente não tem a distinção se ela é servidor efetivo ou não. Apenas ela estando investida, tomou posse, tá, de um cargo público, ela já é considerada servidor. Artigo 3º. Cargo público, ó, agora a gente tem a definição de cargo público, tá? Importante para a prova. É o criado por lei. Então, ó, cargo público sempre criado por lei. Cargo público criado por lei, tá? Em número certo, com denominação própria, constituído em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor mediante, isso aqui é importante, ó, retribuição. Que retribuição é essa? Dinheiro, salário pago pelos cofres públicos, tá? Então, o servidor, ele tem o seu vínculo com o Estado quando o seu cargo ele é criado por lei. Esse cargo tem as suas atribuições próprias. Ó, o cargo X foi criado para fazer isso, isso e isso. E pelo fato do servidor fazer isso, isso e isso, ele vai receber uma remuneração paga pelo Estado, certo? Ok, sigamos. Qualquer dúvida que você tiver, pessoal, você pode e deve deixar nos comentários desse vídeo, tá? Artigo 4º. Os cargos públicos estaduais acessíveis a todos os brasileiros. Ó, vamos botar aqui, ó. Todos os brasileiros que preencham os requisitos legais para a investidura e aos que estrangeiros na forma da lei complementar são de provimento efetivo e em comissão. Pontos importantes: tem que ser brasileiro nato? Não. Pode ser brasileiro naturalizado. Pode ser estrangeiro? Sim. O estrangeiro pode ocupar qualquer cargo público? Não. O estrangeiro pode ocupar cargo público? Sim, tá? Não são todos, mas podem, tá? Informações importantes aí do início da nossa lei. Já fiz essa distinção porque é questão de prova, tá? Já vi isso cair muito em prova. Por isso que eu já estou passando o bizu para você. O parágrafo 1º diz o seguinte, ó. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração não serão organizados em carreira. Aqui a gente começa a ver informações importantes, tá? O que a gente precisa destacar aqui, ó? Cargo em comissão. O que é isso, professor? Cargo de livre nomeação e livre exoneração. Exemplo, professor. É óbvio que eu vou te dar exemplo. O governador está andando na rua, vê uma bela moça, loira, olhos azuis, 1,82, 52 quilos, olha para ela e diz assim: moça, você será a minha secretária a partir de hoje. Vou te nomear na Secretaria de Administração do Estado do Rio Grande do Sul. E vai lá e nomeia ela.
Ela vai ser uma servidora de carreira? Não, porque olha aqui, ó, os cargos de livre nomeação não serão, tá, organizados em carreira. O que que isso quer dizer? Ele olhou a loira bonita, nomeou ela, ela não deu bola para ele, ele foi lá e exonerou. Ele pode fazer isso? Pode. Deve? Não, mas fazem, tá? Então, isso é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Coloca a hora que quer e tira a hora que não quer mais, tá? E aí, vamos dando continuidade e a gente vai acrescentando mais informações às informações que a gente já tem. Aí o parágrafo 2º diz o seguinte, ó, os cargos em comissão, cadê minha canetinha? Aqui, ó, cargos em comissão, preferencialmente, os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, aqui, gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento serão exercidos por servidores do quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais. Professor, agora o senhor me confundiu. Olha só. Esses cargos aqui de livre nomeação, vamos supor, a loira lá, secretária, vamos supor, da administração de finanças, tá? Ela deveria ser obrigatoriamente? Não, porque olha só, a lei traz aqui, ó, preferencialmente por um servidor de carreira, tá? Que seria um servidor concursado. Pode ser outra pessoa? Pode, mas deveria ser preferencialmente servidores de carreira. Quando ele for servidor de carreira, e ele continuar com as suas atividades normais, vamos supor, ele é um técnico e está com uma função a mais que é cuidar da Secretaria de Administração Financeira, digamos assim, tá? Ele vai receber uma função gratificada. Se ele não for servidor de carreira, aí ele vai ser nomeado para aquilo ali. Vamos supor, se ele é servidor de carreira, servidor concursado, a nomenclatura já é um pouco diferente, seria livre designação e livre destituição, porque ele foi designado para ocupar aquela chefia. A partir do momento que o governador não quiser mais, ele vai ser destituído daquela função de confiança, mas ele continua sendo, sim, ainda servidor de Estado no concurso que ele passou, tá? Então, olha só, preferencialmente servidor de carreira. Se ele for servidor de carreira, a gente tem duas opções. Ele se desliga, né? Ele se afasta da sua função e aí exerce só a função em comissão. Se ele pediu o afastamento certo para não acumulação de cargo público, ele volta para o cargo que ele estava. Ou se ele vai ficar na função de servidor e ele vai ter uma função gratificada. Aí ele não se desliga do concurso o qual ele prestou e ele passou, ok? É um pouquinho complicado, mas devagarzinho a gente vai entendendo, tá? Livre nomeação, livre exoneração. Chefe do Poder Executivo coloca a hora que quer e tira a hora que não quer, tá? O servidor efetivo, ele pode ocupar um cargo em comissão? Pode, só que ele não pode ter o acúmulo. Então, ele pode se licenciar, ocupar esse cargo e depois ele pode voltar para o cargo dele, se ele pediu a vacância correta, tá? Se ele pedir exoneração, ele não volta mais, tá? Porque ele já se exonerou do cargo dele, então ele tem que pedir a vacância certa. E se ele não é concursado, nomeia e coloca ele lá. Se ele for concursado e não parar de desempenhar as suas funções que ele ocupa como técnico administrativo, por exemplo, ele só ter uma função a mais, só ter uma tarefa a mais de ser o chefe do setor, aí ele recebe uma função de confiança. Ok? Tranquilo? Sigamos, pessoal. Na dúvida, volte à aula, reveja novamente ou coloque aí nos comentários do vídeo, tá? A gente vai resolver todas aí as disposições preliminares, capítulo 1 do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Já tem bastante informações de prova, tá? Só nesse comecinho aí já tem bastante informações de prova. Sigamos.
Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoções de grau a grau, mediante a aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Então, olha só. Os cargos, todos, não, né, gente? Provimento efetivo, tá? Apesar do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul tratar de todos os servidores, ele sempre enfatiza mais os efetivos, tá? Eles serão organizados em carreira com promoções de grau em grau, tá? Então, ó, ele vai ter as promoções, né? E essas promoções serão de que jeito? Ó, merecimento, ato de bravura, né? Qualificação ou antiguidade. Então, a gente vê aqui, ó, os servidores eles serão avaliados e terão as suas promoções por tempo de serviço dessas duas maneiras, tá? Sigamos. Parágrafo único. Poderão ser criados cargos isolados quando o número não comportar a organização em carreira. Então, a gente pode criar novo cargo aí, caso haja necessidade. Lembrando que cargo público sempre criado por lei. Artigo 6º. A investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Olha só. Provimento efetivo. Provimento efetivo a gente já sabe que precisa fazer o concurso público, né? Fazer e passar, né? Por isso que você está aqui assistindo a aula do Prof. Renatão e vai fazer aquele apoio no canal. Dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aqui a gente tem duas informações importantes. O concurso público ele pode ser só de provas. Vai lá, tem as 50 questões, você marca a alternativa correta. Pode. Ele pode ser de provas e títulos. Você vai lá, resolve as 50 questões no dia da prova, envia sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Pode também. Provas ou provas e títulos, tá? Ele pode ser só de títulos? Não. Professor, mas eu participei de um processo seletivo que era só títulos, só experiência, mas aí é processo seletivo. Concurso público, ele pode ser só de provas ou provas e títulos. Aí são os dois, não pode ser só de títulos. Ok? Parágrafo único. A investidura ocorrerá com a posse. Tranquilo, né? Investidura ocorrerá com a posse. Cadê minha canetinha? Canetinha ela some, mas está sempre aqui. Artigo 7º. Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês, ó. A minha caveirinha. Cara, isso aqui, se você não memorizar isso aqui, você está assim, ó, morto. Você não vai passar no concurso, por quê? Porque isso aqui costuma cair muito, cara. Muito, mas muito mesmo, né? Vamos lá, ó. São requisitos para ingresso no serviço público. Lembrando, não estamos caracterizando aqui servidor efetivo ou não. Ingresso no serviço público, tá? Possuir a nacionalidade brasileira. Lembrando que pode ser naturalizado, aliás, né? Naturalizado, tá? Não precisa ser brasileiro nato. Sigamos. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tá? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Importantíssimo. Certidões, né? Isso você comprova através de certidões. Ter idade mínima de 18 anos. Olha só, aqui é na posse, tá? Porque se você estiver estudando para concurso público com 14, com 15, com 16, com 17 anos, você pode tranquilamente fazer a prova, porque você precisa ter a idade mínima de 18 anos, tá?
Você precisa ter essa idade mínima aqui de 18 anos no dia que você for tomar posse, no dia que você entregar seus documentos. Então, você pode fazer a prova de concurso público antes. Deve fazer antes, né? Já garantir o seu futuro aí desde cedo. Eu sou servidor estadual, não no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, e amo o meu trabalho, amo o meu estado, amo a minha remuneração e amo o meu horário de trabalho. Muito bom ser servidor estadual. Possuir aptidão física e mental, importantíssimo, né? Próximo. Estar em gozo dos direitos políticos. Então aqui você ter a capacidade de votar ou ser votado, né? Estar quite aí com as suas obrigações políticas. Ter atendido as condições prescritas para o cargo. Então você cumprir os requisitos do cargo. Então você precisa cumprir todos os requisitos do cargo. De acordo com as atribuições peculiares do cargo, olha só, poderão ser exigidos, né, melhor falando, outros requisitos a serem estabelecidos em lei. Por isso que o edital aí da Brigada Militar vem com limite de idade, vem com limite de altura. Por quê? Porque é inerente à função de brigadista, de policial militar no Rio Grande do Sul, aquelas características, ter uma altura, ter uma idade. Então, por isso que por isso que alguns editais trazem alguns requisitos além desse aqui, ok? A comprovação de preenchimento dos requisitos mencionados no caput dar-se-á por ocasião da posse. Ó. Por isso que eu falei que você pode fazer a prova sem ter todos esses requisitos do artigo 7º, porque você só vai precisar comprovar na ocasião da posse, tá? Antes você não precisa comprovar nada. Eu, por exemplo, fiz várias provas de nível superior antes de ter concluído a minha faculdade, tá? E uma dessas, eu apresentei meu certificado agora, quando eu fui assumir o concurso do Estado, e na época eu estava na terceira, quarta fase, então pode tranquilamente. Só que quando você for nomeado, você precisa apresentar. Parágrafo 3º. Para efeitos de aptidão física e mental, será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores de doenças referidas no parágrafo 1º do artigo 158 desta lei, desde que, aí a gente tem informação incluída aí pela lei complementar. Aqui eu quero destacar para você que dificilmente a prova vai pedir essas doenças, mas eu trouxe para você por desencargo de consciência, tá? Porque ela pode perguntar se é um motivo de impedir. Aí eu já vi a questão de prova assim, perguntando, o cara tem tuberculose ativa, ele foi impedido de assumir o serviço público. Não, desde que cumpra alguns requisitos que a gente vai ver depois, a gente observar aqui quais são as doenças, tá? Então a gente tem, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplastia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outros que a lei indicar como base na medicina especializada. Pessoal, se eu pronunciei ou li alguma dessas doenças aí de forma incorreta, perdoe-me, porque não é a minha área de atuação, tá? Então, olha só, esses requisitos, eles são incapacitantes? Não totalmente, porque se ele apresentar capacidade para o exercício da função pública para a qual foram selecionados no momento da avaliação médica pericial, mesmo que ele tenha alguma dessas doenças e ele ter a capacidade, ele pode sim ser servidor. O que ele não pode é ter uma dessas doenças que incapacite totalmente, tá? 2. Comprove por ocasião da avaliação para o ingresso e no curso do estágio probatório acompanhamento clínico.
e adesão ao tratamento apropriado nos padrões de indicação científica aprovados pela autoridade de saúde. Exemplo, o cara tem AIDS, tá? A gente sabe que as pessoas que têm AIDS hoje, elas vivem normalmente. Elas vivem normalmente. Por quê? Porque o coquetel realmente ele é eficiente e possibilita para essa pessoa ela viver normalmente. Porém, ela tem que tomar o remédio. Então, se ela está em tratamento, está tomando os remédios certo, ok. Agora, se ela tem a doença e não está em tratamento, aí já é um caso de impedimento, ok? Então, a doença por si só não impossibilita, tá? O que impossibilita é se ela realmente não dar condições da pessoa trabalhar ou se a pessoa não estiver fazendo tratamento, ok? Artigo 8º. A posse em cargo público efetivo dependerá de prévia inspeção médica que ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo, observados os requisitos definidos em regulamento, né? Então, aqui está reforçando que precisa de inspeção médica, tá? Então, ó, a posse precisa de inspeção médica. Parágrafo 1º. Poderão, né, ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza do cargo. Então, se houver alguma dúvida do perito aí, ele pode solicitar para você um outro exame que comprove aí realmente o seu estado naquele momento. Parágrafo 2º. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica no prazo de, prazo cai em concurso professor, mas muito, 30 dias a contar da data que dela tiveram a ciência. Então, se você foi incapacitado numa perícia, você tem mais 30 dias para solicitar uma nova perícia, para requerer uma nova inspeção médica. Lembrando, se você foi inapto naquele momento, você não perde seu cargo público. Você vai ter que fazer uma nova perícia, digamos, para contestar aquela que você não ficou apto, ou para comprovar, né, para fazer aqui, para entregar o que, de repente, exames complementares. Vamos supor, você está com uma lesão, aí o médico, o inspetor não conseguiu avaliar o grau daquela sua lesão. Então, naquele momento, você está inapto porque o inspetor não tem a visão geral do que está acontecendo com você. Então, ele solicita um exame suplementar. E aí você vai lá e entrega esses exames suplementares e aí sim vai ter avaliação. Certo? Quase acabando, pessoal. Parágrafo 3º. O servidor ocupante do cargo efetivo da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo sem interrupção de exercício, será submetido à avaliação médica pericial. Será. Vai ter que fazer. Sendo dispensada a apresentação dos exames complementares, desde que a gente tem duas situações aqui, por isso que eu já até coloquei diferente para você. Não tem alteração dos riscos relacionados ao ambiente do trabalho e, são duas situações que ele precisa comprovar, então é uma e a outra. A nova posse ocorre no prazo máximo de 2 anos. Então, se ele já é servidor e ele não teve alteração no risco e essa posse ocorre no máximo 2 anos a partir da sua nomeação, né? Ele pode sim assumir os cargos sem o quê? Sem fazer novos exames, porque aí sim ela estará dispensada, ok? Então, fora isso, ele vai ter que fazer os novos exames, ok? Beleza, pessoal, beleza. Parágrafo 4º. O ingresso no serviço público estadual dependerá de contratação emergencial ou encargos em comissão, dependerá de aptidão física e mental, verificada mediante procedimento simplificado conforme regulamento. Então, aqui, a lei está dizendo que mesmo em contratação emergencial, dependerá do que? De aptidão, avaliação e aptidão física e mental verificada por
aí sim um processo mais simples, porque é uma situação emergencial. Artigo 9º aí para a gente encerrar o título 1 do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Integrará a inspeção médica de que trata o artigo anterior o exame psicológico que terá caráter informativo. Então, ó, essa avaliação aqui, ela sendo mais simplificada, mas ela vai precisar necessariamente do quê? Do exame psicológico. Esse exame psicológico ele terá o caráter informativo. É o psicólogo que vai reprovar o servidor? Não. Ele vai apontar, ó, esse cara aqui está com uma deficiência nesse campo aqui. Aí vocês façam a avaliação de vocês se essa pequena baixa que ele teve nesse campo aqui não vai atribuir a função dele, não vai comprometer a função dele, ok? Como eu prometi para vocês, no final do vídeo a gente tinha mais uma informação importante, né? Um grupo de questões totalmente gratuito, que a gente vai trocando uma ideia e sempre colocando lá questões para você, tá? Então, se você quer participar do nosso grupo, você não precisa fazer nada, cara. É só você escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou ir na descrição do vídeo. Também vai estar o link lá na descrição do vídeo, tá? E eu aguardo você aí apoiando o canal do Professor Renatão, apoiando a série de vídeos aí a respeito do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul, com um Pix, cara, de qualquer valor. Beleza? Um abraço, bons estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo.